A paz! Bom dia, boa noite, boa tarde, meu amigo, meu irmão. Esse é o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini da Igreja Evangélica Quírios. Nosso objetivo é pegar você aí que está no seu projeto de vida, de crescimento, fazendo algumas questões sobre como eu posso avançar, de que maneira eu posso crescer, como eu posso liderar melhor e me desenvolver e até sucesso em algumas áreas. A gente quer ajudar você, a gente está desejoso de ver isso acontecer na tua vida. Então, esse podcast é de graça, é só você curtir aí nosso canal e é só você indicar para alguém que você acha que pode ser útil também. Estamos numa série aqui falando sobre trabalhar melhor, ser mais simples, entender que o óbvio às vezes é o que precisa ser feito, uma série sobre trabalho, né? E eu quero continuar um pouco mais essa série e hoje eu vou falar um tema aí, que na verdade é até uma frase de efeito, né? Seja visto e seja lembrado. Uma das coisas interessantes que a gente percebe hoje é a necessidade de as pessoas lembrarem o que você pode fazer, quais são os seus trabalhos, quais são as suas funções, o que elas poderiam contar com você ou não. Então a gente tem uma frase que a gente costuma dizer para isso, que a gente fala assim, olha, se você não é visto, você não é lembrado. E essa é uma frase interessante, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos serviços, com as nossas funções, que nós não conseguimos ter tempo para ser lembrado por pessoas chaves e principalmente para os nossos clientes, né? Então, às vezes você tem um grupo de cliente que um dia você já fez serviço com eles, trabalhou para eles, já prestou algum tipo de atividade, ou até mesmo na sua empresa, colegas e diretorias e departamentos diferentes, que você acaba se escondendo dentro da empresa, que ninguém vê você e ninguém sabe que você existe ali, por isso que você nunca é lembrado. Isso é interessante porque eu não sei você, mas eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Às vezes eu fico tão atolado nos meus trabalhos e tanta coisa para fazer, resolver e cansado e com medo de não dar conta e com medo das coisas não funcionarem no tempo, nos prazos, não ter a qualidade que eu gostaria, que eu acabo nem cuidando um pouco dessa rede de conexões que Deus me deu e que Deus deu para você também. A gente acaba nem dando tempo para isso. E isso é um problema para nós, porque às vezes você vai precisar um dia dessas conexões e você não está usando essas conexões, você não está fazendo elas valerem a pena. E por outro lado, a gente tem esse medo de não dar conta, de não fazer, e tem um outro lado que a gente sabe que algumas dessas situações, às vezes elas não vão dar em nada, elas não vão dar resultado, você vai ser lembrado, mas não vai ser visto, vamos dizer assim, a pessoa não vai querer estar ali com você. Então isso vai inibindo a gente nesse crescimento e nesse desenvolvimento. O problema é que quando você começa a se isolar demais, você começa a se apagar demais, por medo de que as pessoas não vão reconhecer ou que não vai adiantar essa conexão, você acaba também perdendo oportunidades e portas e coisas que talvez houvessem facilitadores para você. Eu já expliquei aqui no canal que a conexão ela facilita você, ela é um facilitador para você chegar em lugares que você não poderia chegar e ver coisas que você não poderia ver. Eu recentemente queria conhecer a maior igreja dos Estados Unidos. Mas eu não queria conhecer a maior igreja dos Estados Unidos sentado lá no último banco lá. Eu queria dar uma volta por dentro, eu queria ver, estar perto do púlpito, enxergar como é que era a maneira como eram distribuídas as coisas, o staff, a estrutura toda do prédio. Então eu conectei com um amigo que conectou com outro amigo que fazia parte dessa igreja, que faz parte dessa igreja, e aí ele me colocou lá no primeiro banco, sentado lá na frente, lá no primeiro banco. Tinha uma área reservada lá para nós, para a gente poder assistir o culto dali. E foi sensacional, né? Mas pode ser que eu tivesse feito isso e não desse certo, né? Mas foi interessante que durante tanto tempo eu conhecia aquela pessoa que trabalhava lá,
ela já esteve aqui conosco, mas eu nunca mantive conexão com essa pessoa. E isso é interessante, porque quando eu precisei, eu tive que usar uma outra conexão para poder entrar naquele lugar. Então a conexão te promove isso, ela te dá esse acesso, mas às vezes a gente não usa isso, a gente não entende a importância disso. Então eu estava estudando hoje sobre isso e vi uma frase que me chamou a atenção. Era um livro que eu tenho lido sobre marketing, e ele fala uma coisa engraçada. Ele falava o seguinte sobre esses e-mails que a gente recebe, né? E eu sempre me incomodei com isso. Você já se incomodou com isso? Recebe vários e-mails, né? Toda semana, você está na lista de alguém. Eu não estou falando de spam, estou falando daqueles que você escreve, você se inscreveu no e-mail. E muitos desses você não lê, mas você não cancela. Você não cancela por quê? Porque você fica pensando que talvez um desses aí, a cada 20 que você recebe, um vai te chamar a tua atenção e você vai querer ler. Então você não cancela. Eu estou no mail list aí de várias pessoas, de vários escritores, né? Um deles, por exemplo, eu estou no mail list do Max Lucado. Eu outro dia estava pensando nisso, nem todo dia ele manda quase todo dia uma frase, uma matéria, e eu quase nunca leio. Mas alguns eu leio, então eu não me cancelei naquela assinatura. E aí esse livro, ele dizia o seguinte, que na verdade o mail list não é porque você vai ler tudo que eles mandam para você. Lá tem lá uma palavra relevante, tem alguma coisa, mas o mais importante é que eles sabem que só 20% de toda a rede que eles estão mandando vão ler. E talvez naquele dia pode ser até menos, e 20% seria um sucesso, eles dizem isso. Mas a questão é que quando você está na caixa do e-mail de alguém, a marca dessa pessoa, o nome dessa pessoa foi lembrado. Então toda hora você está recebendo uma marca e um nome que está sendo lembrado e que você não cancela porque um dia você pode querer ler. E aquilo me deu um estalo assim, né? Porque quantas maneiras nós temos de sermos lembrados, de deixar a nossa marca, e a importância disso, porque às vezes você vai ser chamado para fazer algo, a oportunidade vai vir na sua vida, porque a pessoa está procurando alguém para fazer aquilo, a pessoa está procurando alguém para resolver aquele problema, a pessoa está procurando alguém para fazer aquele serviço, mas ela nem lembra de você, ela não esqueceu que você trabalha com isso. Então você precisa criar meios para que você seja visto. E o e-mail que eles fazem são isso. Então hoje eu entendi porque toda semana eu recebo lá um e-mail do pastor fulano, do pastor Plitrano, um mail list não sei de quem, uma carta, um recado, uma pregaçãozinha diminutiva lá, né? Como fala isso, um texto, né, pequeno, falando sobre essa igreja, sobre esse ministério, e eu nem leio, mas o nome daquela pessoa está marcado na minha cabeça, ele está sendo visto, e um dia que você estiver em crise, alguma coisa, você vai lembrar deles. Então nós precisamos criar meios disso. Então eu fiquei pensando em você. Você que trabalha, você que está aí escondido no teu departamento, está escondido na tua igreja, está escondido na tua vida profissional, porque você está tão ocupado que você não tem tempo para fazer isso, você não tem tempo para ser lembrado. Então existem maneiras da gente fazer isso. Eu me lembro de uma que eu aprendi com o Davi Lago, que ele dizia que ele estava ensinando sobre conexões, e ele falava sobre isso, ele falava sobre, pegar a data de aniversário da pessoa e mandar um parabéns para ela, um WhatsApp de 3 segundos, 20 segundos, escrever lá um texto lá, se você tem um WhatsApp dela. Isso é gostoso, a pessoa, poxa, fui lembrado para essa pessoa, né? Então vai ficar na memória da pessoa. Quando a gente começa a criar esses sistemas, a pessoa vai lembrando de você, porque às vezes ela, na correria da vida dela, ela esqueceu de você. Então acho que hoje a gente tem várias maneiras. Algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para ir lá, eu não tenho tempo para participar, eu não tenho tempo de ir naquela reunião. Mas é interessante isso, né? Porque a pessoa, ela começa a fazer as conexões, ela começa a ter tempo de ir naquela reunião, ter tempo naquele congresso, mesmo que ela foi só para assistir, e as pessoas estão vendo ela lá, e porque estão vendo ela vai fazendo conexões lá dentro. Isso é muito interessante. Eu vou confessar para você que eu não sou bom nisso, né?
mas tenho aprendido, tenho estudado da importância da gente fazer isso. Então hoje tem vários meios que a gente pode usar. Tem o Instagram, você pode mandar um direct, você pode mandar um recadinho via WhatsApp, você pode mandar um e-mail, você pode criar um mail list, mas as pessoas precisam ver você. Dentro da tua empresa, você pode marcar uma vez por mês para fazer uma ligação para alguém que é importante para você. Nada que seja demorado, nada cansativo, mas que você vai mantendo essas conexões, e isso é importante. Agora eu fiquei pensando que isso também tem a ver que muitas pessoas não sabem o que você faz. Isso é interessante. A gente tem na nossa cabeça que todo mundo sabe o que a gente faz, que todo mundo sabe o que você faz, qual é a sua especialidade, quanto tempo você tem, como você é ocupado ou não é ocupado, e as pessoas não sabem disso. Então quando você olha lá para o seu trabalho, talvez as pessoas do seu departamento não saibam quais são as suas maiores habilidades. Se a gente fosse pensar dentro da igreja, eu não sei quais são as profissões que a gente tem aqui, quais são as habilidades que a gente tem aqui, e as pessoas não conhecem isso. Então isso é um problema, porque quando a gente não sabe o que você pode fazer, como é que a gente vai chamar você? E aí vem a segunda coisa, a gente também não sabe o que você está disposto a oferecer. Então tem muita gente que ela não consegue se definir, ela não consegue mostrar, ela não consegue ser lembrada, porque ela mesma não consegue definir o que ela pode fazer. Então você pergunta para ela mais ou menos assim, o que você faz? Com o que você trabalha? E elas dizem assim, bom, é meio difícil de explicar, é um pouco complicado, porque na verdade eu trabalho num setor onde a minha empresa tem 300 anos de fundação. Eu não perguntei isso, né? É diferente quando você consegue definir claramente o que você faz. E as pessoas às vezes não conseguem. A gente fala para elas assim, mas por exemplo, mesmo no meu trabalho, que é ser pastor, eu vejo pessoas que falam assim, você é pastor do quê? Eles dão risada. Porque você pode ser um pastor de ensino, você pode ser um pastor de louvor, você pode ser um pastor presidente da igreja, você pode ser um pastor de casais, você pode ser um pastor de criança, mas elas mesmas não sabem. Ah, não, eu lá na igreja eu fazia tudo. Bom, para mim quem faz tudo não é claro, né? Eu não consigo definir o que é fazer tudo. Tudo é muita coisa, tudo é abstrato demais, tudo não faz parte da minha eu não consigo visualizar o tudo, né? O tudo envolve a parte braçal, o tudo envolve a parte teórica, o tudo envolve a parte externa da igreja, eu não sei. Então eu vejo que muitas pessoas, elas não conseguem definir o que elas querem fazer, o que elas podem fazer, e por isso a gente não consegue lembrar delas. E elas também não oferecem para nós a ideia do que elas estão dispostas a fazer. Porque você pode ter uma habilidade gigante, mas não está disposto a fazer. Eu conheço pessoas, por exemplo, que às vezes eu converso com elas, o que você faz? Ela fala, eu sou professora, por exemplo. Aí eu falo, que legal, a gente podia ter a tua ajuda aqui no departamento infantil, na igreja da criança. Aí a pessoa fala, não, já trabalho com criança a semana toda. Tá vendo? Então eu não sei o que você está disposto. E se eu não sei o que você está disposto, eu não consigo chamar você, não consigo lembrar você, eu não consigo engajar você em nada. Eu me lembro de uma moça, não lembro quem foi, mas que eu achei ela muito inteligente, assim, porque eu falei, você trabalha com criança? Então por que você não ajuda na igreja da criança? Ela falou, não, pastor, por favor, trabalho com a semana toda. Meu trabalho na igreja, aí ela falou o ministério que ela gostava. Então isso ajuda muito a gente saber o que você está disposto a fazer, o que você tem tempo para fazer, o que você é habilidoso para fazer. E as pessoas precisam saber isso. Claro que a gente tem que falar isso não de forma arrogante, não de forma petulante, né? Porque tem gente que se acha o mais maravilhoso do mundo. Esses são muito difíceis da gente trabalhar, porque eles já chegando, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente precisa criar essa conexão, ser visto para ser lembrado, e às vezes a gente não dá manutenção a essa rede, e as pessoas que estão na nossa rede, elas não sabem o que a gente oferece.
o que a gente está disponível, quais são as nossas principais habilidades e que nós temos que desenvolver uma maneira para fazer isso de forma que as pessoas percebam que não há arrogância nisso, mas que há uma forma de você querer ajudar e desenvolver. Então vamos pensar aqui agora, tirando um pouco a questão da igreja, mas pensando um pouco no trabalho, porque eu gosto de ajudar as pessoas também nessa área. Vamos pensar um pouquinho que você é um produto. Você é o seu produto, você trabalha para você é o produto. Ah não, eu trabalho para minha empresa. Não, você não trabalha para a empresa, você trabalha para você através de uma empresa que remunera você pelo produto que você entrega. Tá ok, então vamos pensar nisso. A empresa precisa saber o que você é capaz de fazer. Talvez ninguém na tua empresa saiba que você tem uma formação, que ninguém na tua empresa saiba que você trabalhou nessa área, ninguém na tua empresa saiba que você tem habilidades para esse setor. Isso é muito interessante, porque quando a pessoa não sabe, ela fica, não sabia que você fazia, eu não sabia que você era capaz de fazer. Então a gente precisa entender essa questão, dentro dessa questão de ser lembrado, ser visto, de alguma forma incluindo essas coisas. Estou disponível, gosto disso, já ajudei, e aí entra a questão também que vai tremer as cadeiras aí, né, que tem gente que está sentado agora vai tremer aí na cadeira, é que precisa ter humildade. Meu querido, a humildade é importantíssima para o seu crescimento. Se não houver humildade, não tem crescimento. As pessoas, antes de colocar você no lugar onde você gostaria de estar, elas vão testar você, elas vão colocar você em oportunidades menores. Depois que elas testarem você, aí sim elas vão liberar você para fazer. Então, o terceiro ponto do que eu quero colocar, então primeiro seja visto, né, para ser lembrado, as pessoas precisam saber o que você pode fazer. E o terceiro ponto que é muito importante é saber o que você pode ajudá-las, o que isso vai levá-las de alguma forma a serem abençoadas ou serem transformadas pelo serviço, pelo apoio, pelo trabalho que você entrega. Então isso é muito importante. Todas as pessoas, elas vão contratar algo, elas vão comprar algo, elas vão remunerar alguém pelo serviço que essa pessoa entrega, mas principalmente porque esse serviço que está sendo entregue vai causar uma transformação. Então vamos explicar essa questão da transformação. Eu vou contratar essa pessoa para trabalhar porque ela vai me ajudar a ter mais tempo, ela vai me ajudar a ter mais disponibilidade para fazer as coisas que eu preciso. Então essa é a transformação que ela causa. Eu vou pegar esse produto, vamos pensar, ninguém compra apenas um carro, a pessoa compra o status, a segurança que o carro dá, a pessoa compra a mobilidade. Então você percebe que quando você vê uma propaganda de um carro na televisão, o carro está vendendo a ideia de que você é um aventureiro, você talvez nunca vai usar a tração 4x4 do teu carro, mas você queria, porque ele vendeu a ideia de uma transformação, de você ser aventureiro, de você ser mais despojado, né? Ou se não, vendeu segurança, então tem 6 airbags, 12 airbags, aí você fala, puxa, eu tô seguro, estou envolto em airbags aqui. Ele está vendendo a segurança, ele não está vendendo só o carro, ele está vendendo a transformação que esse carro pode entrar. A mesma coisa é o celular. O celular, por exemplo, por que as pessoas pagam no iPhone? Tem gente que fica doido com isso, mas porque o iPhone não vende o celular, ele vende o status que é ter um iPhone, o status que é você usar um Mac, e tudo isso é importante. Então, claro que para outros isso não é o bastante, então para alguns designers, algumas pessoas especializadas, eles vendem a segurança do sistema, percebe? Então todas as pessoas, elas compram não só o produto, elas compram a transformação. E no trabalho que a gente oferece é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero andar com você porque você vai me gerar alguma forma, vai me transformar de alguma forma, vai me mudar de alguma maneira. Então, por exemplo, vamos começar lá do início. Eu fui lembrado, agora as pessoas vão saber o que eu fui visto para ser lembrado, as pessoas vão saber o que eu tenho para oferecer, qual é a minha disponibilidade, e agora elas têm que entender que aquilo que eu vou fazer por elas vai gerar uma transformação, vai gerar algo importante, por isso que elas estão engajadas nesse projeto, por isso que elas estão engajadas nesse sistema, por isso que elas vão fazer parte desse curso, porque o curso gera não só um diploma, mas uma transformação no final para elas. Então,
Enquanto elas entenderem o que você está oferecendo para ser transformado, o quanto seu serviço ou seus produtos podem mudar a vida delas, elas vão estar interessadas nesse sistema, nesses produtos, nesse serviço. Então isso a gente não gosta muito de falar, porque parece um pouco, não sei explicar, mas muito frio. Então é difícil, porque na verdade não deixa de ser frio, mas a ideia é que essas conexões não estão relacionadas apenas a interesses, estão relacionados a enxergar no outro a necessidade que ele tem. Então vamos pensar assim, vamos tentar trazer isso de forma prática. Vamos pensar que você é um pintor de casa, um pintor de parede, um pintor de apartamentos e tal. Bom, eu não sei disso, se eu não sei, como é que eu vou lhe contratar? Comece por aí. Eu preciso lembrar de você, preciso ver você. Mas talvez hoje, se você falar para mim agora que você é um pintor, isso não vai fazer diferença nenhuma para mim, porque eu não estou precisando pintar nada. Mas com o decorrer do tempo, vai chegar uma hora que talvez eu precise pintar a minha casa. E você vai precisar me lembrar que você é um pintor, porque eu já esqueci. Entendeu? Acho que agora está ficando até mais claro, né? Agora, como que você vai me lembrar? Você vai colocar no seu Instagram, você vai usar... Não precisa ter milhões de reais para fazer isso. Você pode colocar no seu WhatsApp lá, a sua profissão curtinha, sei lá, mudamos o seu ambiente em algo mais agradável. E aí aparece lá a figura de um pintor. Bom, eu vou lembrar. Outro dia eu estava passando na Avenida Autonomista lá em Osasco e tinha lá um negócio, eu não sei se era um restaurante, olha que coisa interessante. Um restaurante, uma padaria, ou se era um buffet que virou restaurante. Porque o nome da padaria, ou se for padaria, eu não lembro agora, mas não remetia a padaria. Remetia, por exemplo, era Bela Sintra, Bela Cidade, Bela não sei o quê. E não remetia. Aí embaixo, porque aquela placa não me fazia entender que era uma padaria, embora eu estou numa grande avenida de Osasco e passando em frente, ele encheu de banners com comidas diferentes, doces diferentes, que não me fez entender, olha que interessante, se era um restaurante ou se era uma padaria. Olha que coisa interessante. Então a comunicação precisa ser clara. Então você começou a dizer, eu vou lembrar de você. Aí eu preciso saber o que você pode fazer. Você pode pintar prédios, você pode pintar casa, você pode pintar parede, você só pinta área externa, você é detalhista, você pinta com, por exemplo, texturização, você pinta com marmorização. Isso é importante para a gente lembrar, senão a gente não vai saber o que você está disponível. Você tem disponibilidade, como é que faz para contratar você? Então essas coisas começam a ajudar você a criar a sua network, a sua rede. Tem gente que você já trabalhou o mês passado, um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, que precisa ser lembrado porque talvez a casa dele agora está precisando pintar de novo. E talvez seja a hora de você lembrar que existe. Bom, mas aí você precisa mostrar o que você pode transformá-la. Então, o que você está vendendo? Não é só a pintura da casa? Não, eu estou vendendo um ambiente confortável, um ambiente harmonioso. A paz começa em casa, por exemplo, né? O ambiente transforma a sua vida. Então, eu estou começando a mostrar para você, porque eu não estou vendendo só a pintura da parede, eu estou vendendo um ambiente agradável. É isso que as pessoas vão comprar, entende? E isso vai fazer com que você possa desenvolver mais o seu trabalho e ter mais clientes. Isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser também no seu ministério, isso pode ser na sua igreja, e qualquer coisa, porque nós estamos nos relacionando assim o tempo todo. Tem gente que está precisando de ajuda, tem gente que está precisando de um socorro. Eu costumo dizer que em algum lugar aqui dessa cidade tão imensa que é São Paulo, tem alguém que está precisando do teu trabalho. Tem alguém que está precisando da tua habilidade. Ela só não sabe que você é essa pessoa, mas ela precisa conectar. Então, às vezes eu falo assim, Deus, conecta essa pessoa que está precisando com a Aquiles, porque Aquiles está aqui, a pessoa está buscando ela, mas a gente não se conhece. E a ponte que vai construir isso é a conexão. Agora, para a gente terminar, é que a gente tem que tomar cuidado.
com algumas coisas sobre isso que eu falei. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado para não enganar as pessoas, né? Tem gente que quer fazer isso e acaba se tornando inoportuna o tempo todo, mandando recado, o tempo todo tentando fazer se lembrada, o tempo todo se vendendo. Isso é muito chato, isso aí não funciona. Pelo menos para mim não funciona. Você precisa ser realista naquilo que você é capaz de fazer. Tem gente também que, quando você pergunta para ela o que ela faz, qual é o serviço, ela não é realista. Ela fala tantas coisas que é impossível de fazer, que são impossíveis da pessoa realizar ao mesmo tempo, com o prazo que ela quer entregar. É aquela história que a gente fala, isso aí é conversa de vendedor. Isso não vai funcionar para ninguém. Por outro lado, a gente precisa entender que esse tipo de atitude vai afastar as pessoas de você. Então tem gente que às vezes vem para nós e ele quer fechar o negócio com você, mas ele não quer entregar o produto. Então você está vendendo uma coisa que você não entrega, não vai ser legal. Vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a falar mal do seu trabalho para muita gente. Você sabe que existe uma pesquisa que diz uma pessoa fala bem do que você faz, ela ficou satisfeita para mais 6 pessoas. Uma pessoa não ficou satisfeita com o seu trabalho, ficou frustrada com o que você fez, ela fala mal para mais 20 pessoas. Olha a proporção. São 3 vezes mais, né? É muito forte isso. Então, tome cuidado com as coisas que você está falando para entregar. Agora, é muito importante que você entenda que existem canais hoje para fazer. Então, às vezes você está lá dentro da tua igreja, teu ministério, e as pessoas não sabem o que você está disponível. Você precisa dizer para elas, olha, eu estou disponível a ajudar nessa área, o que você precisar. E às vezes lembrá-las de algumas coisas. Mas entender que isso tem que ser um conjunto, né? Tem gente que fala, eu estou disponível, mas não tem uma mudança de caráter, não tem uma mudança de postura, é uma pessoa difícil de lidar, e essas coisas não adiantam. Você está disponível, você tem habilidade, mas você não tem a inteligência emocional para fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Não vai adiantar. Bom, espero ter ajudado você. Acho que esse é um tema para a gente conversar, pensar, mas aprender a fazer conexões, aprender a desenvolver o seu projeto, o seu trabalho, a sua forma de viver, pode ser a saída para você desenvolver e alcançar sucesso, tanto na sua profissão, quanto nos seus trabalhos, quanto também no teu ministério, porque as pessoas vão entender o que você está disposto a ajudar. Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, não esquece de compartilhar e obrigado por estar com a gente aí, participando toda semana nesse podcast de liderança. Deus te abençoe, fica na paz, fui!